Olá, gente, boa tarde, tudo bem? No nosso Criticast hoje nós vamos falar sobre os sistemas coloniais e as estruturas de poder, sociedade e cotidiano. Então vamos falar como era essa estrutura colonial, as estruturas de poder inserido na sociedade e no cotidiano dessa sociedade. Então, nós vamos fazer uma contextualização, depois vamos para a parte 1. Na parte 1, vamos falar sobre o que eram esses sistemas coloniais. Na parte 2 do nosso Criticast, vamos falar como essa sociedade e o cotidiano no período colonial estava desenvolvida, como que estava sendo isso. Na parte 3, vamos falar das permanências na atualidade, claro. E, para finalizar, vamos fazer uma reflexão sobre o porquê é importante falar disso e conhecer isso no mundo de hoje. Então, nós vamos começar falando sobre por que é importante, fundamental a gente entender como a formação da nossa sociedade e os sistemas coloniais, elas estão interligados. Como isso se reverberou até os dias de hoje. Como as estruturas de poder moldaram o nosso cotidiano, moldaram o nosso ser, moldaram a nossa construção social e histórica. Então, aqui na parte 1 do nosso Criticast, nós vamos falar o que eram os sistemas coloniais. Então, o que eram os sistemas coloniais? Já respondendo aqui, porque a nossa convidada hoje faltou, nós vamos manter o nosso roteiro e vamos falar, nós, no caso eu, o que eram os sistemas coloniais. Durante o período colonial, principalmente entre os séculos XVI e século XIX, que foi quando vigorou o sistema colonial nas Américas e principalmente aqui no nosso Brasil, a nossa sociedade ela foi organizada para atender dentro da lógica do sistema voltado para atender interesses da metrópole, no caso a metrópole portuguesa. Esse modelo ele ficou conhecido como sistema colonial e ele tinha umas características que o definia dessa forma. Quais eram essas características? Então, exploração dos recursos naturais, produção agrícola voltada aos interesses lá da coroa, então era uma produção agrícola voltada para exportação, vender para fora, inicialmente foi o açúcar, depois foi trocando. Uso intensivo da mão de obra escravizada, então as terras estavam divididas em grandes latifúndios. Dentro desses latifúndios, a produção nem sempre era para atender o povo que aqui vivia. Então, era uma produção de monocultura, no sistema conhecido como sistema plantátil, em que as características desse sistema é grandes propriedades, latifúndios, monocultura, mão de obra escravizada. E dentro desse sistema, ele existia uma forte estrutura de poder. Como, gente, que essa estrutura de poder ela era definida? Então, concentração de terra e riqueza na mão de poucos senhores, então chamados senhores de engenho, e a maioria da população, pessoas pobres, escravizados, indígenas, negros, os africanos que vieram para cá para ser escravizados, não tinha poder sobre essa estrutura social. Era excluído, era menosprezado, era colocado em situação de, como é que a gente pode dizer? Em situação de exclusão mesmo em tudo, de saber, exclusão da língua, exclusão de cultura, dentre outros tipos de exclusão. Então, o que ficou caracterizado como um etnocídio também. Na parte 2, a sociedade e o cotidiano. Então, vamos falar como que essa sociedade vivia ali no seu dia a dia. Nesse cotidiano, a estrutura, ela pode ser, ela se refletia em praticamente tudo. Que estrutura? A estrutura do poder. Por quê? A sociedade era hierarquizada, ou seja, era dividida em níveis bem definidos. Se era hierarquizada, tinha uma estrutura de poder. Tinha uma divisão, tinha uma ordem social. No topo, a gente não precisa juntar 2 mais 2 para entender que no topo estavam os senhores, os grandes proprietários, também chamado de senhores de engenho. No meio dessa camada toda estavam homens livres e pobres, geralmente brancos. Na base de tudo, que sustentava tudo isso, esse sistema, porque é uma base que sustenta, estavam as pessoas escravizadas na base desse sistema. A vida diária era marcada por um trabalho intenso, forçado, controle social rígido, então esses indivíduos muitas vezes escravizados, muitas vezes não, na maioria das vezes não tinha direito, liberdade de escolha para absolutamente nada, nem sobre seus corpos.
Pouca mobilidade, então você nascia no grupo social, você morria naquele grupo, então não tinha como você galgar e tentar fazer parte de um outro grupo. Além disso, ainda tinha a Igreja Católica, sim, que tinha uma forte influência para justificar e para ajudar a manter essa estrutura de poder colonial sobre alguns grupos sociais. Era uma sociedade patriarcal. O que é isso? A figura centrada da família, dessa estrutura toda, desse engenho, desse poder, voltada na figura masculina, no pai. Então, é uma estrutura patriarcal, do patriarcalismo, em que corpos femininos não tinham voz, nem vez e nem momento de destaque. Na parte 3, vamos refletir como que essa permanência ela está ainda atuando, como é que ela está transformando a nossa sociedade hoje, na nossa atualidade, porque é um tema que não ficou no passado. Essa estrutura de poder colonial, ela reverbera, ela se perpetua, ela continua, né? Mesmo após o fim do tal período colonial e o fim da tal escravidão, com a assinatura da Lei Áurea, muitas dessas estruturas continuaram existindo e marcando profundamente o que hoje podemos perceber, né? Que houve uma contradição. Brasil independente, mas manteve-se aquela antiga estrutura de poder ali, principalmente a mão de obra escrava. Foi uma contradição da independência. Aí vem a abolição da escravatura, uma outra contradição. Liberta-se esse povo sem nenhuma reparação histórica, sem nenhuma reparação econômica, sem nenhuma política pública de Estado para isso. Então, que tipo de libertação foi essa? Que tipo de abolição foi essa? Por exemplo, concentração das terras ainda mesmo após a independência, o fim da escravidão, ainda continuava as desigualdades sociais, as terras nas mãos de poucos, raízes históricas desse período, principalmente racial, muito marcada, muito presente a questão racial. Por outro lado, também houve transformações. Grupos começaram a se movimentar e se articular. Dentre esses grupos que a gente pode conhecer como o movimento negro, que é um movimento indígena também. Até hoje, esses movimentos, eles lutam por reconhecimento de território, de seus corpos, de suas culturas. E para finalizar nosso Criticast de hoje, quando nós olhamos para essa estrutura de poder para atender uma sociedade lá fora, nós hoje ainda continuamos, sim, atendendo os interesses lá de fora. Então, digamos que mudou algumas coisas, mudou a nomenclatura, mas o sistema de domínio, de poder e de estrutura social ainda continua. Ainda continua hierarquizada, muitas vezes, ainda continua a não valorização do corpo feminino, a não valorização do corpo negro, ainda continuam várias lutas sociais aqui na nossa sociedade hoje. Então, e pensar essas formas dessa construção social lá do período colonial é importante para a gente entender como grupos foram minorizados. Quando eu digo minorizados, nos lugares de destaque e não em quantidade de indivíduos, como esses grupos foram minorizados, como esses grupos foram excluídos do nosso processo histórico e do nosso processo social, como indivíduos, como corpos, como sujeitos. Como eles foram tratados como meros objetos de construção, apenas de força motriz, força de trabalho. A gente sempre tem que deixar essa reflexão. Obrigada por nos ouvir até agora. O nosso KitCast fica aqui e até o próximo episódio. Beijos!